Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra e um grande privilégio estar aqui para mais esta conversa. Hoje eu quero meditar na mensagem Adoção, terceira parte, para falar sobre o mistério predestinado da sua vontade, baseado em Efésios capítulo 1. Todos nós sabemos que Deus prometeu aqui, para o tempo do fim, o que foi chamado de o novo Efésios. Veja, uma igreja levantada para trazer honra e glória ao Senhor Jesus, para louvor e glória da sua graça. Veja, uma igreja que está reconhecendo o seu dia, reconhecendo a hora, reconhecendo a mensagem. E Deus, Ele ama ser adorado. E aqui nesse Éden científico de grandes denominações, que é chamado de Laodiceia ou também de Babilônia, a grande confusão. Veja, credos, dogmas, tradições, teologia, religião científica e tantas coisas. Veja, Deus predestinou uma igreja para estar aqui em sua posição, e nossa posição é estar na palavra, para cumprir os propósitos de Deus, os planos de Deus. Veja, assim como Abraão, no passado, quando ele tomou sua posição, foi quando Melquisedeque, o grande príncipe rei, se apresentou a ele no final da jornada, para trazer a ele a grande promessa de que um dia a semente real se tornaria carne de sua carne, ossos de seus ossos. E Deus veio confirmar o seu pacto com a semente real, quando ele se apresenta como o grande Melquisedeque. Veja, esse Melquisedeque, ele se transformou em Jesus Cristo, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele se apresenta, veja, Deus mesmo em carne humana. Veja, Deus vem da eternidade, da teofania, se materializa e tem comunhão com a semente real, com Abraão. Eles comeram carne, comeram o pão com manteiga. Abraão lavou os pés do próprio Elohim. Veja, aquele que existe por si mesmo, para mostrar o que ele faria aqui no tempo do fim, no final da jornada da igreja gentia, o que ele faria com a semente eleita, para confirmar o pacto com a semente eleita. Isso é algo muito grande. Então, o livro de Efésios, ele conecta a Bíblia inteira. Por isso o apóstolo São Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, e a maior parte de suas cartas foram proféticas para o tempo do fim, porque aqui, no tempo do fim, tudo se reúne outra vez na semente. Veja, a igreja alfa e a ômega são a mesma. Veja, o mesmo Espírito Santo que caiu em Atos dos Apóstolos é o mesmo Espírito que está tomando a igreja aqui no tempo do fim, para trazer a mesma igreja, a mesma era efesiana outra vez. E aqui no livro de Efésios nós descobrimos o propósito de Deus para as nossas vidas, aqui no tempo do fim. Então, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja, ele está mostrando o grande mistério de nossa vida, predestinada como atributos na mente de Deus e que são manifestados em carne humana, no tempo apropriado, na posição geográfica predestinada. Como também nos elegeu nele. Veja, é uma escolha nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Veja, uma igreja que estaria viva sobre a terra no tempo da adoção e no tempo da redenção. Uma igreja que alcançou a graça, veja, de ter o pecado desfeito em sua alma, porque pecado é incredulidade, e a Bíblia fala que a sua semente permanece em nós e nós não pecamos.
Veja, uma fé perfeita, baseada em amor perfeito. Aqui, no tempo do fim, quando o nosso parente redentor toma o livro da redenção e desce em Apocalipse 10 para estabelecer em nossas almas tudo aquilo que Adão e Eva perderam por descrer da palavra de Deus. Veja, e nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, filhos colocados em ordem no corpo de Cristo, em sua posição, porque Deus sabia quem creria e quem não creria. Deus sabia quem ele levantaria para ser um profeta, para serem apóstolos, para serem pastores, evangelistas, professores, aqui no tempo do fim. Deus sabe em quem que ele poderia confiar e a quem ele confiaria a sua palavra de promessa. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Veja, porque tudo está ligado a Jesus Cristo, o corpo, ligado à cabeça, ligado à seiva. Veja, para si mesmo, uma igreja levantada para servir a Ele, porque Deus ama ser adorado. E Ele queria uma igreja que o adorasse aqui no tempo do fim. Veja, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça. Esse é o grande propósito para o qual a igreja é levantada aqui no tempo do fim, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. É Ele quem constrói o nosso coração, é Ele quem constrói a nossa vida, é Ele quem a torna agradável como incenso aromático, agradável a Ele. Veja, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Veja, porque redimir significa voltar à condição original. Veja, segundo as riquezas da sua graça, não por nós mesmos, mas por sua graça, um favor que nós não merecemos, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Tudo isso está escondido através dos tipos, dos símbolos, de cada parte da Escritura. Veja, agora aqui está o ponto: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Veja, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Por isso Paulo revela, veja, que um gentil, aqui no tempo do fim, levaria o seu nome. Veja, Cristo manifestado em carne humana, veja, carregando o seu nome, carregando a sua vida, carregando os seus sinais, para mostrar Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, ele prega a mensagem: quem é esse Melquisedeque? Baseado em Hebreus 7, para mostrar esse mistério do tempo do fim, aonde apareceria aqui, veja, na igreja do tempo do fim, um gentil carregando o seu nome, e a igreja reunida ao redor desse ministério, que não é outro ministério, mas é o ministério do Filho do Homem, porque o próprio Ezequiel foi chamado de Filho do Homem. Então veja, ele não foi chamado um Filho do Homem, ele foi chamado Filho do Homem, para mostrar o mesmo aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, que também é simbolizado pela pedra de coroa. Veja, na pirâmide de Enoque, veja, essa pedra que foi rejeitada. Veja, ela agora encontra o seu lugar no topo, aqui na era da Laodiceia, no final da história, no ocaso da igreja. Ela vem para tomar seu lugar, a cabeça agora, para trazer a redenção, para trazer o corpo completo para o arrebatamento. Desculpe, então ele mostra na mensagem Adoção parte 3, citando melhor Adoção parte 4, desculpe, mistério predestinado de sua vontade. Veja, ligando Efésios 1, verso 9, com Hebreus capítulo 7, para trazer na figura de Melquisedeque esse grande mistério. Veja, Gênesis 14, quando Abraão volta, veja, da batalha, depois de ter resgatado Ló, no final da jornada, ali a Bíblia mostra o que Deus faria com a semente real de Abraão aqui no tempo do fim. Melquisedeque,
Veja, o mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Jesus disse a respeito de Abraão: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Então, viria aqui, no tempo do fim, a mesma manifestação, de acordo com Romanos 8, para confirmar o pacto, a semente real de Abraão, para trazer a fé para a transformação. Esse é o grande mistério. Veja, a árvore da vida, Deus mesmo em carne humana. Quando ele traz o pão e o vinho, veja, ali está um tipo perfeito da Santa Ceia. Veja, o pão fala da palavra, o vinho fala do sangue, quando a palavra se tornaria carne. Nada mais do que isso. Então quem era aquele que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha começo de dias, nem fim de dias, não tinha genealogia, não se pôde encontrá-lo em nenhum lugar? Ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Sim, ele era as duas coisas, rei e sacerdote. Por isso que a verdadeira igreja, logo após a abertura dos selos, após o plano da redenção estar completo, veja, a Bíblia fala: e nos fez reis e sacerdotes, porque Jesus se tornou um de nós, para que nós nos tornássemos como ele, diz a Bíblia, para oferecer sacrifícios de louvor e honra ao nosso Deus. Então, no parágrafo 34 da mensagem Adoção, parte 4, referindo-se a Efésios 1, verso 9, diz o profeta. Veja, agora observe: então a vinda do Senhor Jesus está à mão, até que o Espírito lá de dentro, o Espírito Santo, simplesmente justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e agora, bem na vinda da pedra principal. Por isso a nota de $1 mostra o topo da pirâmide vindo para se encaixar na pirâmide. Veja, a igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos. O mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que faço, também as fará. Jesus disse aquilo, vem, agora temos um ministério vindo, que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica? Responde o profeta: a vinda do Senhor. Sim, veja, a pedra cortada sem mãos, da estátua, que no tempo de Daniel, que golpeou a estátua nos pés, nos dias do profeta, lá estavam 5 nações do Ocidente, 5 nações do Oriente. O líder do Oriente era Khrushchev, o líder do Ocidente era Eisenhower. Khrushchev quer dizer barro, Eisenhower quer dizer ferro. Quando a estátua chegasse nos pés de ferro e barro, seria o tempo da pedra de coroa. Ali estava agora o ministério, o Filho do Homem, manifestado através do seu corpo, que é a igreja, para descobrir o mistério de sua vontade. Esse é um plano na mente de Deus, não é um plano nosso, não é um movimento pentecostal que traria a pedra de coroa como que surgindo da mente de um homem, a intenção de um homem. Nada disso. Isso era um plano de Deus mostrado na vida de Abraão. Então o profeta liga esse verso 9 com Hebreus 7 para mostrar que Melquisedeque era o mesmo Jesus Cristo, veja, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Seguindo então 36, para concluir. Agora observe a igreja, como ela vem, como ela move. Somente tome isso em sua própria mente. Vocês historiadores que estudam história, observe a igreja luterana, sob a justificação, saiu recentemente do catolicismo, observe isso, movendo. Então observe o Wesley se aproximando mais um pouquinho, em santificação, combinando com as escrituras. Observe bem no meio, o Wesley, então a coisa seguinte que veio, foi a era pentecostal. Então a era pentecostal foi a restauração dos dons espirituais. Veja, agora, observe a era vindo agora até a pedra principal. Vem o que eu quero dizer? A vinda do Senhor feita conhecida, Deus fora de toda a criação, simplesmente esperando a igreja encontrar a posição
de seu lugar. E é o que nós temos encontrado aqui no tempo do fim. Nossa posição na palavra, o dia em que nós estamos vivendo, o dia, a hora e a mensagem. Irmão, que Deus te abençoe, medite nisso, está na mensagem de adoção, parte 4, parágrafos 37 e 38 a seguir. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.